Noite, boa noite. Quero saudar todos e todas os colegas psi, estudantes de psicologia, professores e professoras que nos acompanham nessa live de hoje. Hoje nós estamos aqui acompanhada de duas caras psicólogas da ponta de trabalho da psicologia hospitalar, Fernanda Meira e Adriana Jaime. Sejam muito bem-vindas, sejam bem-vindos a todos. Esse é o segundo debate da série Ciclo de Debates do SINDPCBR. E é com muita alegria que a gente inicia esse diálogo, essa conversa. Essa pandemia nos traz muitas incertezas, reações normais para uma situação anormal, né? Como é que vocês estão? Adriana, Fernanda? Trabalharam muito Oi, hoje? Vanusa. Como é que foi o dia de vocês? Vanusa, a semana bem corrida. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, prazer estar aqui essa noite com vocês para compartilhar um pouquinho aí das experiências, alguns conhecimentos, né? A gente que está na ponta. Exato. Semana corrida, semana bem puxada. Para não falar os últimos meses bem puxados, né? Pós-pandemia. Sim. Adriana, como é que foi seu dia? Bom, estou de férias. Ah, é? Que bom, né? Então, foi puxado também, assim, estou de férias e foi puxado por outros sentidos, mas no sentido mesmo do hospital, eu tô de férias, então estou tranquila. Eu tenho dito que nós estamos vivendo o ineditismo, né? Essa pandemia, ela altera, ocasionou uma mudança nas nossas rotinas. Tudo que nós temos é uma incerteza extraordinária sobre tudo, sobre o futuro, né? E é pensando nesse tipo de impacto que a pandemia trouxe a todos nós, e pensando também nos profissionais que atuam na psicologia, na saúde, é que nós estamos com essas duas ilustres caras convidadas, né, para falar um pouco da prática de trabalho. Então, nós temos uma série de perguntas já, que alguns colegas já enviaram, viu, Adriana? Viu, Fernanda? E aí já vou começar, e a gente vai fazendo a rodada. Eu vou começar com a primeira pergunta, porque se para nós, todos, profissionais das outras áreas, mudou a nossa rotina, a de vocês foi mais exacerbada, né? Então, e pensando nesse impacto do Covid-19 nessa rotina de trabalho dos profissionais psicólogos que atuam na rede hospitalar, nós convidamos a Fernanda Meira, que é da rede particular, e a Adriana Jaime, que atua na rede pública de saúde do Distrito Federal. Então, elas irão se apresentar e falar um pouco das suas práticas. E a primeira pergunta é: quais são as principais dificuldades nessa prática de atuação, que é a psicologia hospitalar? Quais são as condições gerais de trabalho, os impactos da pandemia? Então, essa já é a primeira pergunta para vocês. E aí vocês vão dizendo quem se habilita, levanta o dedinho aí, e a gente vai dialogando aqui um pouco e acompanhando também os nossos convidados. Pedimos desculpa porque nós atrasamos um pouco, tivemos uma configuração aí na live, que ia ser no YouTube, nós estamos no Facebook, e agradecemos a tolerância e a presença de todos vocês. Então, Fernanda, Adriana, quem começa? Pode começar, Fernanda. Boa noite. Sou Fernanda, né? Como já me apresentei, Vanusa também. Sou recém-chegada no DF, mas já tenho uma pequena caminhada, né, pela psicologia hospitalar. Cheguei do DF através de um convite, né, pelo Hospital Anchieta, em agosto do ano passado, e foi um hospital que me abraçou desde então. E eu abracei o hospital. Sou formada pela Universidade Federal de Goiás, primeira turma de psicologia da minha cidade, de Jataí, e em seguida fiz uma pós-graduação pelo nosso Hospital do Câncer, em Goiânia, o Hospital Araújo Jorge, e depois ingressei na residência de urgência e trauma. E desde então tenho tido essa caminhada
pelos hospitais gerais, né? E cheguei no DF. Já cheguei conhecendo bastante gente, porque tem muita gente de Goiás aqui, e tinha muita gente do DF em Goiás também. Então, fui muito bem recebida de todos os lados. Bem, vou me apresentar então um pouquinho. Me formei pelo CEUB aqui em Brasília e fiquei muito reflexiva o que eu poderia buscar como pós, já que eu gostava de todas as abordagens e não conseguia pensar em uma forma de unir todas essas abordagens. E aí eu vi no Google, né, um curso de psicologia hospitalar lá pelo Araújo Jorge também. E aí eu fiz a turma foram 6 meses, um curso introdutório, eu fiquei apaixonada pela área, aí fiz a especialização, peguei o diploma debaixo do braço, falei assim, agora eu vou conquistar Brasília, só que não, né? A área Não é não bem era assim. assim. E aí eu consegui um estágio voluntário no hospital de apoio, trabalhei com pediatria, trabalhei com cuidados paliativos, depois eu fiz uma outra pós em psicologia transpessoal, voltada mais para essa área, né, da espiritualidade, queria embarcar mais um pouco com relação a isso, dentro de cuidados paliativos a gente fala muito a respeito disso, né? E aí fui para o Hospital da Criança, trabalhei lá também por um tempo, uns 2 anos e pouquinho, até que eu fui chamada na Secretaria de Saúde. E aí eu comecei em 2013 no Hospital de Santa Maria e fiquei por lá até o ano passado, quando entrou o IGES, e aí eu optei por ir para o Agarram. Fui muito bem acolhida pela equipe lá, amo de paixão essa equipe. E estou lá na Agarram até agora. Adriana, o legal é a gente ver que o nosso brilho no olhar, né, não acabou, né? Mesmo encontrando algumas dificuldades aí pelo caminho. É Eu acho que interessante até o isso, né, Fernanda? Quando se fala do que se gosta, do que se ama, do que se faz, né? Mas eu gostaria que vocês falassem um pouco das condições gerais de trabalho. Como é que é para você, Fernanda, na rede privada? Né? Conta para a gente um pouco dessas condições de trabalho, quais são as vantagens, quais são as desvantagens dessa prática. Né? Mas, e nessa sua fala, você também falar dos impactos da pandemia nos profissionais da psicologia, especificamente, que é a nossa área de atuação. Certo, Vanusa. Hoje eu tenho uma carga horária de 44 horas semanais, faço de segunda a sexta, sou exclusiva, então, do Hospital Anchieta, né, responsável pela psicologia hospitalar do Hospital Anchieta. Depois do início da pandemia, vários aspectos psicológicos acho que foram mais acentuados, né? Principalmente para nós da área, surgiu uma demanda muito maior, muito mais presente. Uma demanda maior vinda dos pacientes, vindo dos familiares, vindo da equipe, da própria equipe da psicologia, e nós tivemos que reformular muita coisa, muita prática, né? E quando a gente tinha as aulas sobre psicologia em catástrofes, muita coisa a gente está tendo que colocar em prática agora. E rever muitos atendimentos. E eu confesso que eu estou aprendendo o atendimento online, que não era algo que fazia parte da minha prática e que hoje eu tenho que fazer todos os dias com os meus pacientes, com alguns familiares. Então, tem sido um super desafio. E, além de fazer parte de uma equipe que, desde o início, se sente mais melindrosa, mais fragilizada. Então, a gente também está lá para dar esse suporte diário
Eu não dou esse suporte diário diretamente, porque eu tenho equipe de psicólogas no SESMIT, direto para os funcionários do hospital, mas faço parte da equipe, né? Então, diariamente, a gente está ali pegando na mão do outro para se fortalecer. E são quantos profissionais na sua equipe, Fernanda, que trabalham no hospital? Quantos profissionais da De psicologia? psicólogos? Sim, sim. De psicólogos hoje, sou eu responsável pela parte de UTI, internação. Tenho a minha colega Leidiane, que atende pelo Hospital do Câncer do Anchieta, parte de oncologia. Tem uma acadêmica, né, uma estagiária do último ano de psicologia, e até o início da pandemia eu tenho estagiários também da faculdade ESB. Aí, com o início da pandemia, eles pararam, né, até por questão de segurança, e vão retornar na hora que a faculdade retornar. Perfeito. E, na sua avaliação, quais são as vantagens e as desvantagens dessa prática profissional? As vantagens são muitas, assim, eu falo primeiro porque é meu grande amor dentro da psicologia, é hospitalar, né? Então, eu vejo vantagens diariamente. A vantagem é porque eu faço o que eu gosto, eu sou dedicada à minha rotina de trabalho, eu respiro hospital, eu vivo, as minhas rotinas são no hospital, e eu tentar proporcionar, passar um pouco desse amor, dos meus atendimentos para os pacientes, para os familiares, já é uma vantagem, um aprendizado diário. A vantagem eu tenho uma estrutura bacana para trabalhar, isso é muito importante, principalmente agora na época da pandemia. Eu sei que tem muitos hospitais com muita dificuldade, por exemplo, com adquirir EPIs. Né? Nós não temos isso, nós temos EPIs à disposição de toda a equipe. Desvantagem, não sei se eu considero desvantagem, porque como eu amo o que eu faço, a minha profissão, eu respiro a minha profissão maior parte do meu tempo, mas às vezes eu dobro para poder proporcionar mais atendimentos, né? E de vez em quando falta eu me cuidar um pouquinho, talvez é uma desvantagem, mas que logo, logo eu recupero. Na casa do ferreiro, espeta de pau, né, Fernanda? Tem hora que a família tem que falar, para um pouquinho. Muito bem, então, muito obrigada. Agora nós vamos passar para a Adriana Jaime. Com você, Adriana. Eu vou contar um pouquinho de como que o Agarran se estruturou, contar uma historinha, para que vocês consigam compreender aonde que a gente está atuando e por quê, né? Quando começou a pandemia, nós somos uma equipe de 4 psicólogos, temos uma psicóloga que está afastada agora, que é a Evanise. Então, quando começou a pandemia, efetivamente estávamos em 4. Eu, Yuri, Ana Maria e a Cristiana. E a gente pensou como é que a gente poderia, então, fazer essas intervenções, né? Então, a princípio, a ideia era colocar o EPI e ir em loco. E a gente criou uma estrutura linda, maravilhosa na nossa cabeça, né? Então, a gente vai em loco e a gente vai atender os pacientes e a gente faz um projeto de levar os tablets e tenta correr atrás de Wi-Fi para colocar o Wi-Fi no hospital inteiro. E a ideia foi crescendo a partir do que a gente foi estudando, né? Acontecendo lá na Espanha, na Itália. Só que a realidade foi chegando para a gente também, né? E aí a gente foi compreendendo que as nossas ideias lindas, maravilhosas no papel não iriam ser concretizadas pelas questões mesmo estruturais. Então, a gente não teria EPI suficiente,
isso foi falado para a gente, e a gente pensou então em um plano B, porque a ideia era atender os pacientes e fazer rodas de conversa com os servidores também, que a gente estava vendo a possível, né, potencialização de um adoecimento mental dos servidores. Só que isso tudo, a gente teve o respaldo, né, da direção, que a ideia era muito legal, mas que a gente não teria API suficiente. Então, a gente foi construindo como que então a gente poderia atuar. E a gente chegou em 2 tipos de atuação, que foi o teleatendimento aos familiares dos pacientes internados e também o teleatendimento, o atendimento online aos servidores. Então, a gente começou nessas 2 frentes. A primeira frente, que é do atendimento online, né, o teleatendimento aos familiares, a gente conseguiu uma extensão dessa nossa equipe. Então, a gente conseguiu que alguns psicólogos de outras frentes, de outros atendimentos, se unissem ao nosso grupo. Então, a gente tem, por exemplo, uma psicóloga que ela é a preceptora da residência do adulto e do idoso. Ela fica na geriatria, então ela incorporou o atendimento junto com a gente. E junto com cada um desses locais, o CEDO, por exemplo, é um local. Agora a gente já ampliou mais ainda, porque o aumento dos pacientes, né, tem demandado mais da equipe, e como o Agarran é referência para a Covid no SUS, né, aqui em Brasília, a gente está vendo o aumento também das internações. A ideia, mais ou menos, a priori, era que o Agarran tivesse 300 leitos reservados, mas já foi meio que informado para a gente que pode chegar a 500 leitos, né, também. Então, a gente está tentando ampliar essa equipe para que a gente consiga ligar para o maior número de familiares possível. E na outra frente, a gente também teve o auxílio de uma residente, né, em específico a Aline, e de uma psicóloga, a Tanandra, do psicólogo também dos queimados, o Pedro, e a gente fez essa outra frente que é atendimento online ao servidor. Então, o servidor, ele preenche o formulário e dentro desse formulário eu consigo fazer a seleção de qual servidor que vai ser atendido por qual psicólogo, para a gente poder respeitar um pouquinho essa questão do sigilo, né? E como eu estou na frente da família, do atendimento, do teleatendimento à família, não fica uma coisa enviesada, né, para o servidor. Ana, Adriana, deixa eu Oi. só fazer uma interrupção na sua fala, que eu recebi um informativo do acompanhamento psicológico dos profissionais da Agarran, e eu achei muito bacana a iniciativa, né? Então, você está nos dizendo que numa equipe de 4 profissionais, vocês estão atendendo, além das famílias dos pacientes de Covid, também aos profissionais da saúde, é isso? Essa iniciativa é do próprio grupo de psicólogos? Sim, é. Nós 4 Show, tivemos né? essa ideia, Tanandra estava junto na do servidor, e o atendimento aos familiares, agora a gente conseguiu agregar mais psicólogos também da região central para poder fazer as ligações. Então, começou com nós 4, né? Imaginando essa estrutura e a gente está conseguindo expandir essas intervenções com os psicólogos que estão na nossa região, né, atenção secundária, então, por exemplo, os ambulatórios, os psicólogos que estavam nos ambulatórios, alguns estão ajudando a gente nessas ligações. Então, foi mais parceria mesmo que a gente conseguiu. E aí o Yuri saiu. Oi. Não, pode continuar. Aí o Yuri saiu dessas frentes e na coragem resolveu, porque a gente estava vendo que algumas coisas estavam meio, né, dificultosas para a gente poder fazer a intervenção com os pacientes. Aí o Yuri falou assim: eu vou em loco. Botou o EPI e está fazendo atendimento presencial com os pacientes. Então, por exemplo, pacientes que são idosos, que não têm manejo de celular, ou que estão com uma dificuldade um pouco maior, né? No sentido mesmo dos sintomas, ele vai lá e faz a ponte entre
agente familiar e os pacientes. Então, ele é o nosso tablet. Ele está fazendo essa função muito legal, que a gente já conseguiu fazer várias lives entre alguns familiares, inclusive pacientes em que já estavam em cuidados paliativos, conseguiram ter a sua despedida. Então, está sendo bem legal. Fala para a gente, Fernanda, desculpa, Fernanda e Adriana, deixa assim, pode falar, pode perguntar para a Adriana, sei que você quer perguntar. Só perguntar para a Adriana aqui. Essa questão, Adriana, que você está falando do atendimento por telefone, eu não sei se a gente compartilha o mesmo sentimento, que é muito diferente. A gente que está acostumado, beira-leito, né, família no ambiente, o sentimento de que a família quer estar presente também no hospital, né, e a gente é essa ponte. E esse sentimento que, às vezes, eu compartilho o sentimento do seu amigo, que dá vontade mesmo, às vezes, de desligar o telefone, colocar o EPI e como já aconteceu comigo. Mas esse sentimento que parece que a psicologia hospitalar agora intensificou. Ela está sendo mais vista, ela está sendo mais presente, porque a gente está conseguindo colocar mais visão ainda nessa ponte agora, entre família, paciente, equipe. Não sei se você compartilha esse sentimento também. Sim, uma das coisas que a gente tem conversado muito, né, dentro do nosso grupo, e eu tenho conversado com outros psicólogos também, né, da psicologia hospitalar, e a gente tem visto mesmo essa valorização do que a gente faz, a necessidade também, né, da nossa atuação nesse momento. Eu tô com o olhinho brilhando, assim como você, Fernanda, porque eu acho que esse é o momento da gente se mostrar o nosso trabalho, porque nunca se falou tanto em saúde mental, né? Saúde mental como um todo. E a gente vê mesmo familiares e que a gente já teve um retorno, a gente já teve elogios formais, a gente já teve, porque a gente também acaba fazendo, né, a ligação de pós-óbito, e a gente percebe a diminuição do luto complicado por conta desse acolhimento prévio. Né? Então, às vezes é uma ligação só, o familiar ele está tão ansioso, você só escuta e você já consegue fazer um ótimo acolhimento. É claro que é que nem você falou, a adaptação de um telefone para a beira-leito, a princípio, para mim, foi meio complicado, porque eu sou um pouco palhaça e eu gosto de fazer uma brincadeira para quebrar um pouco o clima no beira-leito. E no telefone não tem como, né? Como é que você vai ver a reação do outro? Como é que você vai saber como é que o outro está? Quando você chegava no beira-leito, você via a expressão, comportamento, e pelo telefone não tem como. Então, eu acho que é que nem você falou. Eu acho que a psicologia, ela desafia a gente constantemente e é muito gostoso ver isso, né? Porque você também vai precisar se trabalhar, você vai precisar se atualizar, né? Você falou dos desastres, a gente está vendo intervenção em crise de uma forma completamente diferente do que a gente já estudou. Eu acho que não houve uma união tão grande quanto a gente está vendo agora dos psicólogos hospitalares, né? É o que eu sinto, assim. Perfeito. Muito legal ver vocês. E eu fiquei aqui me perguntando, eu acho que também os estudantes que estão aí, os nossos ouvintes, porque a gente tem também professores, professoras que estão nos acompanhando. Eu queria que vocês esclarecessem um pouco mais sobre o que vocês estão dizendo, de beira-leito, de como é esse contato e como é agora na pandemia, quais são as dificuldades, os entraves, porque para nós também, aqui do SINDPSI, e eu não detalhei um pouquinho mais a história do SINDPSI, mas o Sindicato dos Psicólogos do Distrito Federal,
é uma entidade que está desarticulada há quase 20 anos. Então, o último presidente resolveu desativar o sindicato e aí fechou as portas do sindicato, entregou a chave, entregou os documentos na CUT e nós ficamos acéfalos. Então, é no intento de trazer as feridas e as dificuldades das diversas práticas para que os profissionais que estão entrando no mercado de trabalho, para os profissionais ou a gestão que for assumir esse sindicato, possa já ter um mapeamento das principais áreas. E aí, nesse sentido, eu gostaria que vocês fizessem 2 esclarecimentos. Um, na prática, como é que é isso? Como é que é a questão do luto, de dar notícia, de informar? Como é nesse momento do Covid? Porque, como você disse, Adriana, eu sou palhaça, eu gosto de fazer uma brincadeira, quebrar o gelo, mas pelo telefone eu não tenho aquela reação. Numa live, então eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre isso e quais são as dificuldades que vocês encontram na prática, porque eu sei que vocês estão com os olhinhos brilhando, que vocês querem falar do gostoso, da parte do trabalho. É muito legal essa solidariedade aos profissionais da saúde que nós temos tido no mundo inteiro, né? Em alguns países, os profissionais recebem aplausos ao final do dia, a França, a Espanha fizeram isso, e é um grande reconhecimento a todos nós. Eu me solidarizo muito com os colegas psicólogos e com os profissionais da saúde, todos eles, enfermeiros, porque eu acho que o medo de quem está nessa linha de ponta de trabalho, que está nessa linha de frente, é muito mais intenso, e o mix de sentimentos e essas incertezas todas, diariamente, mas tem a necessidade das intervenções. Então, vamos botar a EPI, vamos para a frente de trabalho, vamos para a ponta, vamos para lá. Então, queria que vocês falassem um pouco desses sentimentos e desses entraves, vamos dizer assim, que vocês encontram no caminho, porque a gente sempre encontra na nossa atuação profissional. Quer continuar, eu vou contar Adriana? um pouquinho. Fernanda, tá bem. Adriana? Pode seguir. Tá, eu vou contar um pouquinho da minha rotina, que eu acho que vai ser um pouco, eu não sei se é um pouco diferente da Adriana, né? Porque são hospitais com equipes diferentes, né? Hoje a minha rotina é baseada principalmente a gente na equipe. Eu falo que agora a gente passou de uma equipe multiprofissional para uma equipe interdisciplinar, o que foi um avanço gigantesco na nossa prática. Eu vou falar hoje da nossa prática dentro da UTI adulto, né, do Hospital Anchieta. Então, hoje a gente começa a rotina com a visita de todos os profissionais que estão atendendo os pacientes com Covid ou em suspeita. E essa visita, ela acontece com todos os profissionais: enfermeiro, técnico de enfermagem, fisioterapeuta, farmacêutico, nutricionista, fono, psicólogo e algum outro profissional que esteja atendendo. E a gente discute todos os casos para tomar a decisão com aquele paciente. Os desafios que eu vou falar pessoal, que eu senti mais foi quando alguns colegas nossos tiveram que ser afastados. Então, esse é um desafio que, assim, quebrar aquela equipe que está coesa, que está andando, que está caminhando, que está desenvolvendo um trabalho super legal, eu acho que foi o principal ponto mesmo que eu senti, assim, como desafio. E essa equipe precisa ser cuidada. Então, mesmo os nossos colegas que estavam afastados por um tempo para se tratar, a gente dava força por WhatsApp, por ligação, mandando vídeo, mandando mensagem. E esses colegas retornaram, alguns outros estão afastados novamente, e assim vai. Esse andar da equipe que talvez, às vezes, a gente sente um pouco. É um desafio. O desafio por atender o paciente online ou por ligação é não estar à beira-leito, né? É você não ter como fazer aquela análise do comportamento ali ao vivo, poder pegar um lenço de papel para poder enxugar uma lágrima do seu paciente, do familiar que está ali, poder pegar na mão e falar assim: estou com você,
mas o online, na hora que eu ligo o vídeo, né, que o paciente me vê, eu falo, olha, eu tô na sala do lado do seu leito, né? Ele fala assim, muito obrigada, porque eu tô te vendo, nem que seja por vídeo. Eu falo, você não está sozinho, né? Por mais que você esteja em isolamento, você não está sozinho. Tem uma equipe inteira para te abraçar e para cuidar de você. Então, esse tem sido o desafio, passar essa confiança, para ter esse feedback positivo desses atendimentos. Acho que tem sido o meu maior desafio hoje. E com as famílias também, né, para ter essa linha, né, ter esse feeling com a família, que eu acho que é importante. O desafio do luto, que você perguntou, né, Vanusa? Sim. O desafio do luto, no hospital a gente consegue levar alguns familiares ou um familiar, quem estiver mais estruturado, a gente paramenta, e ele se despede do seu familiar de fora, né? A nossa porta, cada leito da nossa UTI tem uma porta, né? E ela é transparente, então consegue ver o paciente que está lá dentro. Não é a mesma coisa você estar com o seu familiar do lado, né, para se despedir. Mas eu acho que é uma forma com que a gente encontrou do familiar estar um pouco mais perto. E se o familiar não tem essa condição emocional, a gente tenta fazer por vídeo também. Mas o ideal que a gente está tentando levar é que essa despedida seja em loco, mesmo que seja do lado de fora do leito, com toda a proteção devida para o acompanhante, para o familiar. Fernanda, uma pergunta para te fazer. Você acha que esse tipo de prática, né, do familiar ter essa possibilidade de ir em loco, você sente que o luto para a equipe também é melhor elaborado? Muito mais. Muito mais. A nossa UTI é humanizada, então nós temos os familiares 24 horas com os pacientes. Então, quando chegou a demanda COVID e esses pacientes teriam que ficar isolados, foi uma dificuldade encarada até pela própria equipe, falar assim, cadê o acompanhante, tem que ligar, né? O paciente está querendo... Então, assim, toda essa ligação é muito importante. E com o paciente que vai falecer, que está em estágio terminal, não ter ninguém ali, acaba que nós da equipe ficamos também ao lado desse paciente. Eu vejo uma dedicação imensa, principalmente dos técnicos de enfermagem e fisioterapia, que são os profissionais que entram diariamente junto com os médicos, eles estão ali com esses pacientes também. Então, o que a gente tenta levar é o máximo de conforto. A elaboração do luto é mais fácil, tanto para a família quanto para a equipe. Eu vou falar um pouquinho da realidade, então, pauleira do Sul. Lembrando que o Sistema Único de Saúde também é uma referência nacional, prevista na Constituição Federal, e teve uma desarticulação muito grande do SUS, né, em função da falta de investimento. Eu queria destacar isso, mas tem esta super força de trabalho dos profissionais. Chegou uma pergunta para nós aqui, viu, Adriana? Eu já vou colocar aí na pauta. Seria necessária uma quantidade maior de psicólogos nos hospitais? Então, e aí você, ao final, já emenda com essa e responde para os nossos participantes, tá bem? Tá, vou rasgar o verbo agora, né? Chama a psicóloga hospitalar. Vamos lá, porque tem muita coisa que é um dos motivos que eu apoio 100% nosso sindicato, tem que ter, então vou rasgar o verbo aqui, agora é a hora de falar. Não é choração. Vamos botar o pé na rachadura, né? Vamos lá. Colocar o dedo na ferida agora. Perfeito. Vamos lá, Adriana. Eu perguntei isso porque, assim, a gente vê um número menor de servidores dentro
né, do Sistema Único de Saúde. A gente já vinha vendo um sucateamento mesmo do SUS, e a gente, dentro dessa pandemia, a gente viu uma diminuição do RH também, porque alguns servidores acima de 60 anos, com alguma comorbidade mais severa, esses servidores, eles têm direito e realmente eles deveriam ser afastados. E aí a gente vê uma equipe cada vez mais reduzida. Já era pouco, uma equipe mais reduzida ainda. Então, quando você ficou falando, Fernando, meu olhinho ficou brilhando dessa porta e dessa possibilidade, porque a gente tem uma realidade completamente diferente. Quando você é chamado no concurso público, não significa necessariamente que você saiba aquilo que você vai fazer, que você consiga atuar de uma forma efetiva dentro daquilo que você vai fazer. Então, eu já vi, por exemplo, psicólogo, quando eu fui chamada para escolher onde eu iria, a minha ideia era ir para o ENIRAD, que era atendimento domiciliar, eu já fazia isso um pouco lá no Hospital da Criança, e a psicóloga do meu lado falou que queria ir para o ENIRAD porque trabalhava com crianças. E eu falei assim, tá, mas você também vai trabalhar com morte, é cuidados paliativos. Ela, não é não. Eu, Não contaram para ela? claro. Sim, e eu vejo alguns psicólogos tomando posse e indo trabalhar, não só psicólogo, tá? Com exceção de médicos, que são uma área muito específica, mas, por exemplo, enfermeiro, fisioterapeuta, às vezes tem uma especialização em UTI, tem uma especialização em pronto-socorro, e a pessoa vai parar num outro campo que nunca viu na vida, às vezes vai parar num atendimento pediátrico e nunca trabalhou com criança. Então, assim, já começamos por aí. A gente vê uma dificuldade também de formação, a nossa formação dentro da psicologia, a formação dos profissionais de saúde é uma formação que não engloba, não abarca a questão da morte, do morrer, do luto. Então, por isso que eu te perguntei, Fernanda, porque assim, eu vejo muito os nossos profissionais adoecendo. E já até escutei isso, mas vocês sempre lidaram com a morte, por que agora é diferente? Porque agora você também pode ser essa pessoa que pode vir a morrer, pode vir a falecer. Então, eu não tenho mais o acesso à morte do outro distante. A morte do outro é a possibilidade da minha morte também, está muito perto. E eu estou vendo a possibilidade da minha morte, inclusive da mesma forma. Eu também, se eu for parar num hospital público, eu também vou ficar ali jogada, né? Essa é a sensação, sozinha. Dentro das nossas enfermarias, o paciente, ele fica numa enfermaria fechada, não tem nada que comunique ele com as equipes. Então, por algumas vezes, a gente já entrou em contato com os médicos do boletim para acionar os médicos da assistência, porque o familiar ligou para a gente falando que o paciente sinalizou falta de ar. Então, olha só. E aí, como é que a gente vai fazer de cobrar aquele técnico de enfermagem que só são 2 durante um turno inteiro de 10 horas para atender, sei lá, 20 pacientes? Então, assim, a gente vê dentro dessa precariedade um maior adoecimento emocional, físico, espiritual, de todos, né, que engloba todos os setores da nossa vida. Então, essa é a minha birra. E a minha birra também é que aí eu vou entrar um pouquinho nesse âmbito de SUS e privado, e aí, Fernanda, você me complementa, porque eu acho que isso acontece no Brasil inteiro. A gente não tem um espaço dentro dos hospitais em que fala quantos psicólogos por leito deve ter. Então, você tem você atendendo o Anchieta inteiro. Ontem eu conversei com a psicóloga do Hospital Brasília, que a gente trocou uma figurinha, ela estava desesperada, porque ela tem que atender o paciente, o médico já sinalizou para ligar para os familiares, e não só ligar e fazer psicoterapia com os familiares, porque o médico já estava sinalizando para ela que ele estava também ansioso com essa comunicação com os familiares. E você tem uma psicóloga atendendo, sei lá, 30 pacientes, 40 pacientes. É inviável.
inviável, né? Então, assim, pode Às vezes a gente apaga fogo, né? Às vezes a gente apaga fogo. Foi troca de pensamentos. Ontem não, minto, no início da semana, eu estava discutindo com outra colega também da área, ela não é daqui do DF, ela está atuando em Goiás, e a gente discutindo justamente isso. Nós, psicólogos hospitalares, por exemplo, a gente não tem uma quantidade exata de leitos para atender. Então, por exemplo, eu não sei como está na lei agora para enfermeiro, mas enfermeiro tem dentro da UTI, não sei se é a cada 10 leitos, 8 leitos, técnico de enfermagem 2, 3, né? Então, assim, o médico tem, nós não temos. Então, quando a gente é chamado para esses serviços, independente se é público ou se é particular, a gente tem que abraçar. E a gente faz realmente, às vezes, o que é possível fazer. E aquele acompanhamento que a gente gostaria de dar diário, às vezes não tem como a gente fazer diário, a gente às vezes vai faltar 1, 2 dias para voltar naquele paciente. Isso aí é muito certo, isso aí é a nossa vivência, né? A gente não tem realmente. Se as equipes hospitalares hoje tivessem mais profissionais dentro delas, eu falo que os hospitais estariam mais integrados em várias partes. Primeiro, entre as próprias equipes multiprofissionais, né, que isso é importantíssimo, e o acompanhamento seria muito mais eficaz para os pacientes e para os familiares, isso aí é um fato. Mas eu acho que agora é a hora que a gente está mostrando mesmo como a demanda psicológica tem seu valor e seu peso no tratamento dos pacientes. E até também de suporte aos profissionais, né? Porque como não há Agora a gente está vendo nas faculdades de medicina, né? Matérias, disciplinas falando a respeito da morte, do luto e tudo mais. Só que são poucos ainda que se aventuram por essa área. E a gente está lidando com a maior obviedade da vida, que é a morte, né? E lidar com a morte, por exemplo, eu vim do SUS, né? Então, eu vim de pronto-socorro do SUS, eu vim de UTI do SUS, né? Então, eu tenho essa prática também de fazer 5, 6 óbitos por dia que eu chegava a fazer de acompanhamento no hospital do SUS. E, assim, o próprio desgaste nosso é muito grande. Então, se a gente não tiver um colega do lado, uma equipe para falar assim, cara, não consigo fazer esse óbito, faz para mim, bateu no meu limite, né? A semana foi puxada, me dá uma mão. Se a gente não tiver essa parceria do lado, a gente também desgasta e adoece. Isso é um fato. E a equipe interdisciplinar é para isso, né? Não só para atender melhor o familiar e o paciente, mas também para ter essa coesão na intervenção, né? Não sei se você tem observado, Adriana, mas agora com o número de isolamentos na sociedade por causa da pandemia e por causa dessa pressão, desses novos protocolos, novos fluxos que estão acontecendo, né, dentro dos hospitais, infelizmente a gente está tendo mais internações de pessoas por tentativa de autoextermínio, por crise aguda de ansiedade, por crise aguda de depressão. E a demanda é emocional. Você vira a pessoa de ponta cabeça, faz exames de tudo e não acha uma demanda física, e é emocional. Então, esse número de pessoas dando entrada nos hospitais está crescendo, e a demanda é psicológica. E aí eu vou jogar mais poeira ali, aí, como é que fala a expressão? Mais lenha na fogueira. Lenha na fogueira. Merda no ventilador, mas lenha na fogueira mais bonitinho.
Porque a gente também tem psicólogos fazendo o papel de bombeiro, não existe uma regulamentação, né, de quantos por leito, não existe uma regulamentação de horas trabalhadas, não existe uma regulamentação também de salário. Então, você tem um psicólogo que é contratado, não sei quantas horas, ganhando muito pouco. Por exemplo, o psicólogo que é contratado pelo IGES, ele ganha menos do que o nosso residente. E eu tenho pessoas qualificadas, assim, ao extremo. Tem a Fernanda da UTI de Santa Maria, a Cris que está na UTI também, né, de Santa Maria. São pessoas que já têm uma vivência, já têm um gabarito enorme e estão ganhando menos do que os nossos residentes. Os nossos residentes têm que ganhar esse valor? Tem. Mas os nossos psicólogos, então, têm que ganhar mais. Né? E aí é a minha bronca também, sabe? E se a gente não se colocar agora o nosso valor e, por exemplo, o diretor falar, eu acho que você tem que atender não sei quantos, não tem o RH, vamos contratar. Olha só como o meu trabalho é muito importante para o seu hospital. Então, começar a afirmar mais. E dentro do SUS também, né? A gente também trabalha para a população, o nosso salário é pago por nós, por todos nós. Né? Então, a gente também tem que falar, olha, isso é psicologia hospitalar, isso não é psicologia hospitalar. Porque, às vezes, a gente tem também chefias que não são chefias, aí entra na minha outra birra. Dentro da Secretaria de Saúde, a gente não tem núcleo de psicologia. Só tínhamos 2 núcleos na secretaria, que era o Hospital de Base e Santa Maria. Os 2 são IGES. Então, os psicólogos, eles são subordinados a chefias médicas, quiçá administrativo, quiçá enfermagem. Então, eles é que vão falar qual que é a nossa escala, qual que é a nossa carga horária. E eu já vi tanto absurdo acontecendo, porque se você não tem um gestor muito sensível para o que você faz, você vai ter que acabar fazendo o que ele está falando para você fazer. Isso é errado. Eu acho que a pressão no SUS, Adriano, não sei, posso estar enganada, me corrija, mas as hierarquias são muitas, né? São muitas, até chegar na ponta. E quando chega na ponta, às vezes as relações estão desgastadas. Estão desgastadas. E quando chega na ponta, que é onde é a assistência direta para aquele que precisa, o profissional não dá mais conta, não é valorizado. E é a hora que perde a vontade, perde o brilho no olhar, perde aquela força de quero mais, quero aprender mais, quero me aperfeiçoar mais, perde. E se torna banal. Infelizmente. E aí... Adriana, você tem mais ainda pérolas aí para nós, mais lenha? Porque eu estou com uma pergunta aqui, aqui na ponta também para vocês duas ainda. Porque para a gente compreender do que vocês estão trazendo, é que, apesar de que existe ou não existe uma regulamentação sobre a atuação dos profissionais na saúde, na rede pública eu sei que existe, né? Tem uma regulamentação, correto? Não? Então, não tem uma regulamentação, né? Sobre a atuação dos profissionais, vocês estão trazendo aqui quantidade de leitos por atendimento, desgaste emocional, mas, acima de tudo, divergências salariais, que é muito grave, né? Que é muito mais grave. Porque, veja, o nível de trabalho, né? Que tem tabelas, você é profissional da saúde, a saúde tem um nível de tabela dos servidores da saúde, correto? Então, no cargo que vocês assumem, é um cargo técnico, como é que é? Agente de saúde? Não, é psicólogo. Sim. Psicólogo. Perfeito. Aí você pode atuar tanto dentro de hospital, quanto na área primária, que é centros de saúde, secundárias, que é ambulatórios, terciária, que é hospital, e quaternária também, né? Cuidados paliativos dentro de hospital, ou atendimento domiciliar. Mas você passa pelo concurso de psicólogo hospitalar e da saúde.
Perfeito. Então, a outra questão é, tem uma orientação do serviço? Existe formação em serviço? Como é que é isso? Como é que isso se dá na prática? Então, bota aí mais na sua lenha. No público, Vanusa, você passa no concurso e você é colocado aonde eles falam que é onde está precisando. Não existe uma análise curricular, não existe uma análise da expertise daquela pessoa. Então, eu já tive psicólogo que trabalhou comigo em Santa Maria, que passou no concurso, nunca tinha trabalhado em hospital e estava pensando em não tomar posse porque estava desesperado porque ia trabalhar em hospital, em Santa Maria, lá no fim do mundo. Então, assim, ele, tadinho, adoeceu e a gente foi tentando trabalhar. Quando teve a oportunidade de sair de Santa Maria, ele falou: não quero hospital, muito obrigado pelo acolhimento que vocês fizeram, mas eu não gosto, confirmei que eu não gosto, e ele está na atenção secundária, ele está em ambulatório, e está feliz. Então, assim, até ele tomar posse, a gente teve que se reunir, eu fui num café com ele, porque a gente tinha amigos conhecidos. Então, assim, olha o desgaste emocional que o psicólogo passou, né? Então, assim, eu consigo compreender que existem locais que são muito complicados de você lotar um psicólogo. Hospital de Planaltina, lá longe, é complicado. De vez em quando a secretaria precisa impor, sim, alguma necessidade, porque senão todo mundo vai querer trabalhar perto da sua casa. Só que pelo menos uma análise curricular, alguma coisa, e quando não tiver, que você capacite esse psicólogo, porque ele é colocado no ambiente e não é colocado para ele uma capacitação, um treinamento, ele chega cru e sem saber o que é para ser feito. Imagina se ele fosse sozinho trabalhar dentro de um hospital. Exemplo, né? Fernanda sozinha no Anchieta, não que o Anchieta tenha essa prática, mas imagina, sozinha a Fernanda no Anchieta trabalhando dentro de uma UTI, porque precisa do emprego e foi o que aconteceu, o que surgiu. Imagina, né? Se não tivesse prática, né? Eu ainda vim com uma bagagem. Imagina os profissionais que estão saindo para o mercado de trabalho, né? Eu tive estagiários o ano passado, as minhas meninas, eu falo que estão aí já brilhando no mercado de trabalho, sentiram o cheiro da prática hospitalar, porque não dá tempo, né? Pela quantidade de horas delas, mas assim, elas pelo menos tiveram um cheirinho da prática hospitalar nos 6 meses últimos, né, da faculdade. Imagina aquele profissional que sai da faculdade, não teve prática hospitalar. Teve uma matéria de 1, 2 semestres. Mas o seu primeiro emprego que apareceu foi hospital. E falou, ou é esse ou é esse. Ele fala, eu vou. Eu vou porque é o que está aparecendo. E ele se depara com uma rotina extremamente maluca, né? Não tem um setting fechado, eu tenho que atender no corredor, eu tenho que atender no chão. Quantas vezes eu já atendi dentro do necrotério e vai para o PS, e vai acolher o familiar que está na calçada, e não, tem que atender lá dentro da... Então, assim, são rotinas que para uma pessoa que não teve prática, mesmo um formado que prestou um concurso, mas não teve um curso de formação, não teve uma preparação, é difícil se adaptar, é difícil. E é injusto dentro daquele que tem prática, que tem uma experiência, que tem tem mestrado, ganhar R$2.000 trabalhando mais de 40 horas. Então, assim, é um absurdo um negócio desse. Meu sangue ferve quando eu fico sabendo do negócio. E as nossas formações são caras. O que a gente investe as pós, né? Na minha época, eu lembro que eu pagava o quê? Praticamente R$900 por mês por 2 anos. Né? Hoje, se for colocar, deve estar valendo o quê? Uns 1.300, 1.400 por mês, se a gente for jogar, né? com as mudanças aí de salário. Mas são investimentos caros.
são investimentos caros. Sim. E que, às vezes, quando a gente vai para o mercado de trabalho, a gente não vai ter um retorno à altura, infelizmente. E Não poucas vagas, poucas vagas, o retorno não é à altura e você não trabalha toda a sua potencialidade que você poderia trabalhar, né? Só quem sai perdendo é o profissional, o paciente e os familiares. Muito bem, muito bom ouvir vocês. A gente ficaria aqui a noite inteira, né? Mas nós precisamos, eu tenho ainda mais 2 questões para vocês, para a gente poder ir se encaminhando para o final. As lives têm sido muito esclarecedoras, né? Eu queria também aproveitar e fazer aqui um esclarecimento aos nossos colegas que estão nos ouvindo, que a Rede Psi, o sindicato está na rede social. Então, nós estamos também no Facebook, como agora estamos, né? A live veio para o Facebook, do YouTube, no Instagram também, e no YouTube. Já aconteceu uma assembleia no dia 5 de maio, aconteceu a primeira assembleia, ineditismo, pela primeira vez na história dos sindicatos, uma assembleia online, necessário, né? Essa assembleia ela traz a comissão de transição, que sou eu, a Vera Cordeiro. A próxima assembleia marcada para o dia 6 de junho também vai acontecer no canal do YouTube, né? Já convido a todos a participar, apesar de que nós vamos partilhar e fazer o informativo. Que esse histórico do sindicato a gente precisa também fortalecer, recuperar uma história. Os nossos colegas, a nossa categoria é uma categoria de quase 12 mil psicólogos no Distrito Federal, eu não sei quantos atuam na hospitalar, seria interessante a gente ter esse dado, né? E a próxima Assembleia tem pauta única, que é eleger a comissão eleitoral. Então, a comissão eleitoral assume o processo da eleição, até nomear, eleger a próxima gestão, e aí a gestão assumindo, a gente tem, de fato, o nosso sindicato reativado. Então, esse é o nosso convite, participem, né? Um sindicato que tem uma história, é um grupo de profissionais que precisam, tudo que vocês trazem é necessário, né? É pauta do sindicato, da nossa luta de trabalho, né? Na semana passada, nós falamos da atuação em clínicas e dos planos de saúde, das dificuldades que os profissionais encontram, e vocês trouxeram aqui coisas muito valorosas do trabalho, do desejo de vocês, mas também significativas que precisam melhorar. Então, a minha pergunta para vocês é: o que vocês consideram que o sindicato pode contribuir para as condições práticas de trabalho do psicólogo no hospitalar? Eu acredito, Vanusa, o primeiro, acho que é aproximar, fazer uma ponte entre os profissionais, entre os psicólogos, com o conselho, que às vezes a gente tem uma certa dificuldade para manejar alguns assuntos. O sindicato vai estar mais próximo da gente, às vezes, para atuar de forma mais rápida. E por questões, às vezes, que para o conselho se tornam um pouco mais burocráticas e que precisam ter mais agilidade. Eu acredito que o sindicato vai ser importante nesse ponto, principalmente. Adriana? Eu desde a época lá da chapa até agora, eu não consigo pensar em uma profissão que não seja reconhecida e valorizada dentro da própria profissão. Então, já escutei alguns psicólogos até falarem: mas eu vou ter que pagar pelo sindicato, mas que absurdo um negócio desse. Eu acho que a gente tem que se lembrar que a nossa profissão ela ainda está em construção, a psicologia hospitalar mais ainda, começou na década de 80, né? Então, assim, ela ainda é um bebê, está engatinhando. E se a gente não vê a necessidade da gente buscar, dentro do que a gente escolheu, por amor, atuar, buscar uma melhoria, quem é que vai fazer isso pela gente? Né? Então, eu acho que já passou do tempo da gente buscar o reconhecimento, a valorização por aquilo que a gente optou,
e que a gente continua optando, diariamente a gente opta por continuar fazendo a prática da psicologia. Senão, eu poderia ter desistido. Eu vou lá fazer direito, vou fazer enfermagem, mas não. Então, assim, a gente precisa começar a dar voz, a valorizar a nossa profissão, a nossa atuação. E o sindicato, ele funciona para isso. Ele funciona para fazer essa ponte entre o psicólogo e a empresa, o psicólogo e a secretaria, o psicólogo, o Conselho Regional de Psicologia, Conselho Federal de Psicologia. Se não existe uma regulamentação, se não existe uma prática já institucionalizada, reconhecida, com salários bem estabelecidos, com horas estabelecidas, é o sindicato que vai correr por isso, né? As ações que a gente vai fazer é que vai denotar o que a gente vai colher como fruto ou não. Então, acho que a gente tem que sair um pouquinho desse pensamento mais raso, do que eu vou sair da minha zona de conforto, para o que eu posso agregar dentro da psicologia que eu escolhi como profissão. Então, não tem, para mim, não existe discussão. Não tem como você discutir. O sindicato é extremamente importante. Muito bem, necessário, né, Adriana? Então, para nós irmos nos encaminhando para o encerramento, já são 21 horas e 19 minutos para a gente cumprir o tempo, né? As pessoas têm agendas de lives aí todo tempo, de lazer, de diálogos, e esse foi um excelente diálogo, já agradeço pela participação de vocês, pela disposição, Fernanda, que trabalhou até às 7 da noite, chegou correndo para poder estar com a gente nessa live. Muito obrigada pela sua disponibilidade, a você, Adriana, que está sempre disponível a colaborar. Eu queria terminar aqui falando para vocês de um filósofo, talvez um dos maiores filósofos vivos da humanidade, Edgar Morin. Estava assistindo ele essa semana e ele deu uma entrevista no dia 19 de abril, no Le Monde, dizendo sobre a pandemia. E ele diz: a pandemia nos traz um festival de incertezas. Não temos certeza da origem do vírus e das suas mutações. Nós não sabemos quando a pandemia regredirá. Não sabemos das consequências políticas, econômicas, globais, nacionais, do nosso lugar. E ele disse: não temos certeza de nada e estamos caminhando para outras incertezas, que as certezas são uma ilusão. Eu achei muito interessante ouvir o Morin, e ele sempre traz voz de ânimo para a gente, aos 99 anos, dizendo: lute, lute, lute. Né? E isso me estimulou um pouco mais. Ele está confinado no seu apartamento em Paris desde o dia 19 de março, mas nessa disposição. Inclusive, vai ter uma live essa semana, dia 5, dia 6, talvez, com ele, no Brasil, aqui. Estou tentando me inscrever pela UNB, porque tem número de inscritos, certamente, né? Mas é muito bom ouvir vocês também, ouvir os colegas da ponta de trabalho, nos reconfortarmos e saber que, apesar de todas as dificuldades desse momento vivido, tem desejo, tem vontade de trabalho, tem disposição, né? Tem brilho no olho, como vocês trazem para a gente, esse brilho no olhar da prática da psicologia hospitalar. Então, parabéns a todos os colegas que trabalham na saúde, parabéns a vocês duas especificamente pela colaboração aqui conosco. Fiquem atentas aos nossos canais, participem e, quem puder, fique em casa. Agradecemos mais uma vez em nome do Sindicato dos Psicólogos do Distrito Federal e gostaria que vocês fizessem uma saudaçãozinha final para a gente encerrar a nossa live. Primeiro, eu queria agradecer pelo espaço, eu acho que é um momento mesmo da gente mostrar a nossa voz, a nossa prática dentro dos hospitais. E o que eu quero falar para os psicólogos, né, independente se é hospitalar, se é clínico, se é escolar, se é organizacional, que está atendendo online, não está atendendo online, né? Independente de onde você está atuando, eu quero falar que o que eu falo para todos os dias com os meus pacientes, com os meus familiares: vocês não estão sozinhos. Tem uma rede, né? E agora é hora da gente se apoiar, da gente fazer a nossa classe crescer, mostrar mesmo o quão importante é o suporte psicológico e emocional, né?
tanto nos hospitais como fora. Esse é um momento crucial. É hora da gente mostrar mesmo a nossa atuação. E agradecer, né? Daqui a um tempo nós vamos marcar presencial, né? Sim, certamente. É o Vamos nosso marcar. maior desejo, né? Daqui a pouco as coisas vão ajeitando, a gente marca presencial. E deixar um beijo carinhoso e força para todo mundo e deixar um beijo especial, principalmente para os nossos colegas que estão na ponta, assim como a Adriana, assim como eu. Seja SUS, seja rede privada, a gente está junto e o que precisar, estou à disposição. Gente, fica difícil falar depois de Vanusa, falar de Mohan e Fernanda com esse jeito fofo, fica complicado. Eu gostaria de agradecer muito, muito mesmo. Eu acho que é um espaço extremamente importante para a psicologia. É importante a gente falar de psicologia para psicólogos, não psicólogos, espalhar um pouquinho esse nosso brilho no olho, né, para as pessoas ao nosso redor. Eu sou uma eterna apaixonada pela psicologia. Eu acho que é uma prática que mais a gente ganha quando a gente faz do que as pessoas que recebem, né? E falar um dia após o outro, carpe diem, vamos ver um dia após o outro, né? Com essa inconstância, com essa incerteza, né, Vanusa, que você trouxe, com descontrole, eu acho que é um convite para a gente até mergulhar dentro da gente, o autoconhecimento e verificar, né, o que a gente pode levar e trazer do mundo e para o mundo. Então, eu gostaria de fazer um convite mesmo de reflexão do nosso papel no mundo, do nosso papel enquanto profissional, enquanto pessoa, do nosso legado para o mundo, né? O que a gente quer deixar para as pessoas, o que a gente pode contribuir. Eu estou muito no momento de reflexões, né? É isso. Muito bom, Adriana. Obrigada mais uma vez, né? Que nós tenhamos vida longa e que tenhamos uma boa noite. Amanhã é um novo dia, nova rotina, novas experiências. Muita paz no coração de todos vocês e de vocês duas. Lindas. Obrigada, gente. Com Deus. Um Boa beijo. noite.